Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais um devocional onde nós acreditamos em que a fé se aprende. Essa é a live de número 1100 e alguma coisa, e a gente diz todos os dias aqui, desde o início da pandemia, né? Desde o dia 18 de março de 2020, de que a fé se aprende. E eu creio que você vai sair daqui com um aprendizado novo. Então fica atento aí, você que está ao vivo, você que está aí no gravado, fica atento aí no que Deus quer te ensinar. Porque se Deus ama ensinar, cadê, Bruno? Cadê a prova disso? Ué, Jesus Cristo, você que já está chegando aí, dizendo eis-me aqui Jesus, já vai dizendo aí, Jesus ele disse, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí como ele faz isso? Ele diz, aprendam de mim e eu darei descanso para a sua alma. Aprender com Jesus resulta em descanso para a alma. E é isso que você vai receber aqui, eu creio nisso, tá bom? Então você que está aí no gravado, espera só um pouquinho, mas escreve aí, você que está no gravado, eis-me aqui Jesus, curte o vídeo aí, já pela fé de que você vai ser abençoado e nos ajude a levar mais longe a palavra de Deus, tá bom? E aí, Wilka, Lugarrido, Alia, vocês estão ouvindo bem, gente? Devocional um pouquinho mais cedo hoje, minutinhos mais cedo hoje, porque a gente está em evento com as mulheres aqui. Para quem não sabe, Bruna, minha esposa, ela dá aula para mulheres de inteligência emocional, autoestima, ajuda as mulheres a se encontrar. Lu, Garrido, Tati DBO, muito bom. Vocês estão ouvindo bem, né? Ô, gente, então não adianta, eu tava pensando aqui agora, né? Mas aí antes de eu falar aqui o que eu tava pensando aqui agora, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 a 25. Uma palavra que Deus me deu ontem no meio da tarde, no meio do trabalho. O Espírito Santo me fez ter o desejo de orar no meio do dia. Quando ele me deu essa palavra, me veio no pensamento essa palavra muito forte, e eu fui correndo para a Bíblia e para orar ontem no meio da tarde, no meio do vucu-vucu. A gente está em evento, quem trabalha com evento sabe que todo evento, né, nos bastidores tem muito problema, acontece situações que precisam ser resolvidas, faz parte, mas aí Deus como é top, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então todas as coisas cooperam para o bem. E aí no meio assim da tempestade, ele me deu uma palavra que eu quero compartilhar com você, me fez meditar em cima dessa palavra, muito conhecida, que é quando Jesus acalma uma tempestade. Mas como é top, como é incrível, como é sobrenatural você mergulhar em um texto que você já sabe da Bíblia e você vê coisas novas, você recebe coisas novas. Isso é bom demais, isso é bom demais. Então abre aí sua Bíblia, Tati DBO, escreve para mim, por favor, Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25. Então, por exemplo, Regina, tem alguém pela primeira vez? Esqueci de diminuir a letra aqui do meu... Fala, Sansa! O Sansa tá aí, o Sansa aí, como eu amo a vida desse garoto. Rodrigo Sansão tá aí com a gente, saudade de você. Eu esqueci aqui, Priscila Camires. Ô Pris, você tá no Brasil ou tá nos Estados Unidos? Hoje comemoro um ano do final da minha quimioterapia. Glória a Deus por isso. A Wilka Siqueira, que foi curada pelo câncer, ela tá compartilhando com a gente aí que hoje faz um ano do fim da quimioterapia. Parabéns pela sua fé, minha amiga. Continue sempre dessa maneira. E que você possa ser usada por Jesus para alcançar outras pessoas que estão passando pelo câncer. Entendeu? Porque tem muitos momentos, mano, que é só fé. Hoje eu vejo que é em todos os momentos. Mas para algumas pessoas que ainda tá no início da caminhada ou vai começar a caminhar nessa fé, ela precisa desse despertar de uma outra pessoa, sabe? Então que você seja usado. Voltei pro Brasil.
Lá não conseguia assistir. Tá. Olha só. A gente tem uma frase, né? A gente fala muito aqui no Cola na Videira. Bruna fala muito também, minha esposa. Coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Coloca o pé que Deus vai te colocar o chão. Você já aprendeu aqui com a gente de que andar por fé, você dar um passo sem saber qual é o próximo. Dar o passo sem saber qual é o próximo. Talvez você crê demais nisso. Mas deixa eu te dar o detalhe. Para que eu e você, para que a gente possa andar desta maneira, eu preciso estar com o tanque cheio. A Tati.Gustavo é nova aqui, Bruno. Glória a Deus. Um beijo no seu coração, Tati. Obrigado por avisar. Tarsila Beluco. Então, esse momento aqui de devocional é o momento onde a gente vai encher o seu tanque. É como se fosse um avião mesmo, aonde você vai ser cheia do óleo santo, irmão, do Espírito de Deus. Porque não adianta eu crer nessa frase, eu acreditar, é verdade, só Deus, eu vou colocar o pé, Deus vai colocar o chão, eu vou dar um passo sem saber qual é o próximo. Você não vai ter um momento que você vai parar se você não estiver cheio dessa gasolina. Se o seu tanque não estiver cheio, você vai parar. Então, o momento de devocional é um momento de se encher. Por isso que as distrações vêm para roubar o seu tempo de devocional. Ou a sua agenda, o acúmulo de tarefas, né? Aí não quero dar voz para o inimigo aqui, mas ele vai querer sempre te tirar do seu tempo de devocional, mano. Porque é no tempo de devocional que você se enche, de verdade. Dia a dia, segunda a segunda, é onde você se enche. E aí, com o tanque cheio, você consegue dar o passo sem saber qual é o próximo. Com o tanque cheio, você consegue colocar o pé e crer que Deus vai colocar o chão. Senão você vai cansar. Lá tive uma prova incrível que tenho que entregar tudo nas mãos dele. É isso aí. Olha, Deus quer, é um fato. Ele quer que a gente entregue toda a nossa vida para Ele. Ué, cadê isso, Bruno? Ué, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Alguém me mandou, eu não lembro quem, mas alguém me mandou aqui da família JC. O boné chegou, ficou lindo, glória a Deus. Vendemos todos os bonés, vamos entregar em setembro as cestas básicas, viu? Toda a venda foi revertida para a cesta básica, a gente vai falar mais sobre isso. Tá uma correria aqui meu dia a dia, eu não tô conseguindo fazer stories para avisar vocês e tal, mas a gente vai conseguir. Alguém me mandou um vídeo de um cara, eu não sei quem é o cara, mas me mandaram um corte de um vídeo aonde o cara fala assim da palavra café. Pra gente olhar para a palavra café, eu acho que ele até fez uma camiseta aonde cada letra da palavra café remete ao grande mandamento. Café, 4 letras. Só o café, se você pegar e tirar as 2 primeiras letras, já fica fé, né? Mas vamos lá, café. Ó, café, coração, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Então isso é o que? Entrega toda a sua vida para mim. E nós, por natureza humana, de forma automática, nós não conseguimos fazer isso. Então Deus permite algumas situações na nossa vida para que a gente faça isso. Eu lembro que os períodos de jejum mais forte que eu vivi assim com Deus, experiências com Deus, foi no deserto. Se Deus não me colocasse no deserto, se eu fosse olhar só para jejum, se Deus não me colocasse no deserto, se eu não entrasse no deserto, eu não ia jejuar da forma que eu jejuei, velho. Eu não ia começar a ter o hábito de jejum. É isso que eu quero dizer para vocês. Então eu estou dando só um exemplo que me veio na cabeça, mas é porque a Priscila Camires foi usada por Deus. Ela viveu uma situação problemática aí, parece, nos Estados Unidos, e ela teve que entregar tudo nas mãos de Deus. É isso aí. É isso que Deus quer de nós. Então você que está ouvindo isso, facilita. Não espere entrar no pior momento da tua vida para entregar tudo para Deus. Já entrega logo. Mas se for necessário
você passar pelo vale da sombra da morte, se for necessário passar pelo fogo, para que você entregue tudo, Deus vai permitir, mas Ele não vai deixar você se queimar. Ele vai permitir para poder te alcançar em amor. E você vai vir aqui no colo na vida dele e vai dizer assim, valeu a pena. Você vai vir aqui no colo na vida dele e vai falar assim, valeu a pena. Pode ficar tranquilo, porque Deus faz a obra completa. Mas se você está ouvindo tudo isso, se você sente aí uma ponta de verdade, já entrega logo. Veja aí o que você não entregou ainda nas mãos de Deus. Qual área da tua vida não foi entregue. Às vezes a gente já se entregou pessoalmente, já se entregou na área familiar e tal, mas na área profissional, por exemplo, você não traz a fé. Você ainda não entregou a sua área profissional na mão de Deus. Talvez você precise entregar hoje a sua área profissional nas mãos de Deus, para que Deus guie você pelo dia a dia. E deixa Ele endireitar suas veredas. Deixa Ele fazer você prosperar aí dentro do teu trabalho. Deixa Ele mudar você de trabalho. Deixa Ele te dar os passos. O Sansa que está aí com a gente está vivendo isso daí, não na área profissional, mas na área pessoal dele. Eu fico muito feliz de acompanhar ele, pessoalmente falando. Tá certo? Eu acredito que já deu tempo de todo mundo entrar. É um exercício diário. Porque no piloto automático a gente não entra, a gente não entrega. No piloto automático, às vezes a gente até esquece de entregar. Por isso que eu volto a dizer, devocional de manhã, que é o que nós estamos fazendo aqui, é lembrar. Jeremias, ele disse, ele estava passando lá no livro de Lamentações, passando pelo pior momento, eu acho que da vida dele como profeta. Jeremias, um dos livros da Bíblia, ele disse, quero trazer à memória aquilo que me dá paz. Então ele faz uma escolha, eu quero trazer à minha memória. Oh meu Deus, me ajuda aqui. Eu quero, porque eu estou consumido, a alma dele estava consumida. Ele estava conversando com ele mesmo, cara. Ele estava ele mesmo afirmando a palavra de Deus para ele mesmo. Ele não estava nem falando com Deus ainda. É assim, cara. Ninguém te ensinou isso, ninguém me ensinou isso, e você está aprendendo para poder ensinar alguém, inclusive. Ensinar seus filhos, ensinar um colega, uma colega, um amigo, uma amiga. Hein? Ah, mano, isso é bom demais. Vambora. A boa notícia de hoje é essa daqui, ó. Escolha crer no poder de Deus e não no poder dos problemas. Então, Jesus, muito obrigado por você estar aqui conosco nesta live, onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome. Nós cremos que o Senhor se faz presente porque o Senhor disse isso. Nós depositamos toda a confiança nisso. Nós estamos convictos disso. Eu creio, Jesus, que o Senhor está aqui, mesmo que nós estejamos em um ambiente virtual, o Senhor está aqui. A palavra diz isso, eu creio na palavra e acabou. Não de uma forma fanática, mas de uma forma de que a gente reconhece que Tu és Deus e nós somos criaturas, que o Senhor faz nascer de novo e que o Senhor ensina a viver como filho de Deus aqui na terra. Então eu não sei quem são as almas que estão aí, mas que você saia daqui cheio do Espírito desta fé, cheio do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, irmão. Está na mesa. Escolha se encher agora, porque talvez você esteja cheio de problema, e os problemas têm poder para tirar a tua paz. Os problemas têm poder para trazer confusão mental na minha mente. Os problemas têm poder para tirar minha paz. Os problemas têm poder para trazer confusão. Os problemas têm poder para me distrair. Mas o poder de Deus traz o Espírito de Deus que toma conta da minha mente, para que eu ande em paz, em meio à guerra. Porque o mundo é uma guerra, irmão. Essa aqui é a realidade. Amém? Vista aí sua couraça. Olha só. Que couraça, mano. Pera aí que eu vou te dizer. Certo dia, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do mar. Uma passagem muito conhecida, mas você vai ser renovado. Vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Presta atenção. Quando Jesus chega para os discípulos e fala, olha, vamos para o outro lado do mar. Pessoal, eu quero vocês aqui comigo. Ele está falando com quem?
Tem gente que sabe pilotar barco nessa galera que ele está falando, olha, os discípulos. Dentre destes discípulos, tem algum discípulo lá dentro dessa equipe de Cristo que sabe pilotar barco, que sabe andar no barco, que conhece o mar? Tem alguém? Deixa eu ver se tem alguém pela primeira vez comigo aí. Deixa eu pegar uma água. Tem alguém ou não? Jesus chega, vamos para o outro lado do mar. Quando ele fala isso, ele fala para pessoas que sabem andar no barco ou não. Tem alguém comigo aí, pessoal? Eu sei que tem um delay, mas não é possível que vocês só estão aí. Sim, olha lá, Lugarrido, sim. Só Lugarrido, hein? Cadê os outros? Márcia Feitosa, 74, Rita Junqueira, sim. Eles eram pescadores. Alguns deles, né? Eram 4, se eu não me engano, pescadores. Pedro, João, Tiago e mais um. Pedro, João e Tiago eram sócios. Mas eu acho que tinha mais um. Eles eram pescadores. Mateus era cobrador de impostos, coletor de impostos, né? Então, mas tinha pescador. Boa, agora sim, eu. Você imagina Jesus te convidando para fazer algo que você sabe fazer? Sei lá, eu não sei o que você é bom. Esses caras eram bons de pescaria e de andar com barco no mar. E Jesus chama você. Faz isso aí que você é bom. Imagina como que Pedro, João, Tiago, como eles se sentiam ao receber a voz de Jesus falando, vamos para o outro lado do mar, deixa com a gente, com certeza, entra no barco aí, Jesus, nós vamos te colocar no melhor lugar aqui no barco. Jesus, pode ficar tranquilo que nós entendemos de barco, de mar, a gente sabe andar, a gente sabe fazer. Poxa, a natureza humana fica muito feliz se Jesus chegar, chegar assim, ô Sansa, vamos fazer uma gravação? Nossa, não, peraí. Imagina Jesus convidando o Sansa para fazer uma gravação. Oxe, deixa com a gente. Nós sabemos fazer. Vamos fazer o melhor. Se coloca no lugar. Só que aí, quando Jesus dá esse direcionamento, dá essa ordem, esse próximo passo, é para algo que ele sabe fazer. Eles sabem fazer. Talvez Deus está te chamando para um próximo passo aí na tua vida, na qual você já sabe fazer. Talvez já esteja acontecendo. O Espírito Santo abre o entendimento. E aí o que acontece? Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Outra tradução diz, não se importa que nós morramos aqui juntos? Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele, Jesus, lhes perguntou, onde está a sua fé? Outra tradução diz, vocês não têm fé? Mas eu creio nessa daqui que é mais, dá para ampliar mais assim o entendimento. Onde está a sua fé? Jesus perguntou para os caras que sabiam ali fazer a travessia do barco. Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si, quem é este homem? Quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Então aqui tem vários ensinamentos. Vamos agora fluir aqui juntos. De baixo para cima, você está colado na videira, você quer colar na videira, a videira se chama Jesus Cristo, ele é a videira verdadeira. O mar e os ventos obedecem a Jesus. Olha o poder que ele tem. Ele pode fazer o que ele quiser. O mar e o vento obedece a Jesus. O mar e o vento, a criação de Deus, obedece.
o Criador. Todas as coisas foram criadas para Jesus e por Jesus. O Pai cria para o Filho mais velho, Jesus Cristo. Os mistérios de Deus. Só que nós, seres humanos, somos convidados a obedecer também. Só que a gente tem um coração que precisa se render a Cristo para começar a aprender a obedecer. Você não começa a obedecer a Deus da noite para o dia. Isso é um aprendizado diário, na qual você precisa escolher diariamente querer aprender para obedecer. Então, essa tempestade não aconteceu da noite para o dia. Ou essa tempestade não aconteceu em 1 minuto. Você percebeu que eles estavam no barco, de boas, e Jesus dorme. A tempestade não vem assim em 10 segundos, em 30 segundos. O pescador, principalmente, ele sabe, tá vindo um vento diferente, tá vindo chuva. O pescador sabe, irmão. Tinha pescador aqui dentro do barco, eles que estavam guiando o barco. Ou pensando que era eles que estavam guiando o barco. Na força do braço. E eles esperam o barco se encher de água. Eles esperam ser colocados em uma situação de grande perigo. Está escrito aí, ó, no texto. E então eles decidem acordar Jesus. Ou seja, decidem orar. Só que quando você ora, isso aqui é um grande ensinamento do dia de hoje, para você trazer para a sua vida, para a prática. Quando você ora, depois que o problema já está te dominando, talvez, ou certamente, você não vai orar de uma forma inteligente. Você vai orar como talvez eles oraram. Mestre, mestre, vamos morrer. Oração não resulta em morte. Oração resulta em vida. Mas quando eles esperam a casa cair para buscar a Deus, para pedir socorro para Deus, eles oram de uma forma não prudente ou de uma forma não inteligente. Mas eles estavam aprendendo, como eu e você estamos aprendendo. Pastor, faça uma oração por mim. Vou fazer. Vamos fazer junto. No final aqui do devocional, Luciana, você é nova por aqui? Beijo no teu coração. Mas receba essa palavra. Muitas vezes a gente entra no desespero, no caos, para então buscar a Deus. Esse aqui é um grande ensinamento. Eles poderiam falar assim, Jesus, ó, desculpa te acordar rapidinho. Rapidinho. Ó, tá vindo uma nuvem preta aí. Vai vir uma tempestade, o senhor está querendo dormir, né? É isso mesmo? Você quer que a gente dorme junto com você? Jesus, você tá ligado que está vindo uma chuva aí? Será que o senhor pode repreender antes de vir? Ó, senhor, você está alinhado, você quer mesmo que venha? Porque muitas vezes Deus vai falar, eu quero que você passe por isso, meu. Eu quero. Mas eu estou contigo, esteja comigo. Porque ainda que você morra, você viverá. Mano, você entende isso? Isso aqui é um grande ensinamento, cara. Deixa eu te dizer. Essa palavra veio pra mim ontem no meio... A gente tá fazendo evento aqui para as mulheres de quinta a domingo. Por isso que a gente começou mais cedo o devocional hoje. A correria é grande para fazer o negócio acontecer com todo amor e carinho para as mulheres. E facilmente, mano, o Espírito Santo me lembrou de novo. Facilmente, Bruno, a natureza humana se abala pelos problemas. Aqui era um problema, a tempestade era um problema. O problema, seja ele qual for, ele causa instabilidade na natureza humana, em nós. Claro, talvez você saiba lidar melhor do que eu com alguns problemas. Talvez eu sei lidar melhor que você sobre alguns problemas. Mas, de fato, os problemas vêm e alguns deles desestabilizam você. Me desestabiliza. Claro, é um fato. Em algum momento, você pode ser até bom de resolver problema. Talvez você adore um problema, porque você pode enxergar por trás do problema oportunidade. Mas chega um momento, se você estiver lutando apenas com a sua natureza humana, acreditando em Deus, mas resolvendo os problemas de acordo com a sua natureza humana, você mesmo resolvendo os problemas, você vai cansar, você vai ter burnout, como muitas estão tendo hoje. Você vai
ter crises de ansiedade. Mano, e como é difícil ensinar isso, como é necessário ter a sua atenção aí do outro lado, mas eu dependo do Espírito Santo para poder te chacoalhar aí com amor e dizer para você, olha para mim, presta atenção. Essa fé, eu amo esse versículo do apóstolo Paulo, como tem aprendizado em Romanos 8, cara. Romanos 8 é a chave de tudo, velho. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Nesse momento, os discípulos estavam dominados pela natureza humana deles. Eles o quê? Eles permitiram que a natureza humana controlasse a mente deles mesmos. Jesus, nós vamos morrer. E tentaram resolver na força do braço antes de orar. Que se cansaram e clamaram a Deus, e Deus teve misericórdia. Que Deus tenha misericórdia sobre a tua vida e a minha, e Ele tem mesmo, está escrito, mas a gente pode viver um pouco melhor do que você talvez vem vivendo. Você pode viver, na verdade, muito melhor. O próprio Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está falando, eu vou te aliviar. Você entrou aqui na live pedindo, qual versículo? Romanos 8:6. Bruno, ora por mim. Eu oro, mas talvez esteja faltando uma conversa sua com Jesus, cara. Dizendo para ele, Jesus, eu não quero mais ser dominado pela minha natureza humana, eu quero ser dominado pelo teu espírito. Pela tua presença que controla a minha mente, mano. Aqui, permitir que o espírito controle a mente é igual a vida e paz. Só que você precisa correr para a oração. Por isso que Daniel orava 3 vezes por dia na Babilônia. Daniel vivia num ambiente que ele não queria viver, num país que ele não queria viver. Ele era escravo lá. Ele foi obrigado a trabalhar para um rei que ele nem curtia o rei. Então ele tinha um hábito de oração. O profeta Daniel, tem um livro na Bíblia, né, chamado Daniel. Ele orava 3 vezes por dia. Por quê? Para que a mente dele fosse dominada pela natureza divina, por Deus, e não por ele mesmo, porque por ele mesmo em algum momento ele ia espanar, em algum momento ele ia dar de direita no rei, em algum momento ele ia pegar, ontem, pra você ter uma ideia, ontem o cara veio entregar uns galões de água aqui no meu evento, e o cara deu piti, tava discutindo com uma mulher da recepção, que ele não queria levar, não queria entregar por onde tinha que entregar. Ainda bem que eu passei perto lá e vi que já estava rolando algo meio estranho, eu fui lá e falei, mas o que está acontecendo? O cara estava ensandecido. Só que por ele estar ensandecido, não era por causa dessa situação, ele já está acumulado de um monte de problema, com certeza, na vida dele pessoal, talvez a vida toda problemática, claro, a natureza humana dele está dominando ele mesmo. E naquele momento eu estava cheio do Espírito de Deus. Em outros momentos eu ia pegar aquele galão e talvez jogar na cabeça dele. Por estar, pela misericórdia de Deus, por estar naquele momento, o estado cheio do Espírito de Deus, eu peguei um galão inclusive e ajudei ele. Eram 3 galões, eu peguei um e ele levou 2. Ajudei ele, nem precisava fazer isso. Mas isso porque... glória a Jesus, que dominou a minha mente. E só dominou porque eu pedi de manhã. Jesus domina a minha mente, me enche do teu espírito. Você percebe o benefício dessa fé? Então não adianta eu falar para você, coloca o pé que Deus vai colocar o chão, se você não se encher do Espírito de Deus que vai te colocar o chão. Você não vai conseguir andar, irmão, com a sua natureza humana. Você tem que se encher da natureza divina. E foi isso que Jesus Cristo entregou na cruz do Calvário. Olha, seus pecados estão cancelados. Eu estou chamando quem se arrepender. Quem se arrepender, eu vou entregar o meu Espírito sobre a pessoa. E quando você recebe esse Espírito, quando você se enche desse Espírito através da Bíblia e da oração, são os 2 caminhos, Bíblia e oração. Bíblia, oração. Não é só oração não, irmão. Sem Bíblia,
Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse, as minhas palavras traz espírito e vida. Então eu não posso ficar só eu aqui na oração. Eu tenho que ser consumido por isso. Os problemas te consomem. Os problemas me consomem. Mas eu preciso ser mais consumido por isso, cara. Então, a boa notícia de hoje é essa: escolha crer no poder de Deus e não no poder dos problemas. É um fato que os problemas, eles desestabilizam você e eu. Mas é um fato que a gente pode se auto-observar e fazer essa pergunta que Jesus fez, e eu vou terminar aqui o devocional. Tem muita coisa por trás aqui dessa história para a gente aprender. Mas essa pergunta de Jesus, depois que ele acalma a tempestade, ela é fundamental para você fazer. Presta atenção, Sildete de Brasília, Claudinha Pontoluz, Roberto. Cadê a Aline, hein? A Aline, hein? A Aline que cuida aqui da minha sala. Cadê você na live, filha? Dani, a Adriana, presta atenção. Essa pergunta de Jesus, ela é fundamental para você se perguntar no dia de hoje. Amanhã, depois de amanhã, todo dia. Principalmente no trabalho, que é onde talvez você tenha maiores problemas. Ou na sua área pessoal, talvez tenha vários problemas também. Na nossa vida. Na nossa vida diária. Gislene, de Minas Gerais. Onde está a sua fé? Jesus disse, onde está a sua fé? Então Jesus, ele está dizendo onde está. Ou seja, ele está dizendo, a fé de vocês está em algum lugar. Onde? Quando ele faz a pergunta para os discípulos, neste contexto de tempestade, o que acontece? Ou a sua fé, ele está fazendo os discípulos pensar, ele está fazendo os discípulos pensarem de que, cara, onde está a minha fé? Ou ela está na tempestade, ou ela pode estar na palavra do Senhor que disse, vamos atravessar o mar. Porque a história começa dessa maneira: vamos para o outro lado do mar. Quando você começa a ir para a Bíblia, você começa a ser direcionado por Deus. Vai para cá, vá para lá. Isso aqui é um manual para se viver. Vá para cá, vá para lá. Só que quando você for, Deus manda você ir, você vai ter tempestade no caminho. E aí você precisa fazer a pergunta para você mesma: onde está a minha fé? Ontem, diante dos problemas que eu tive, mas problema de tudo qualquer lado, graças a Deus nós temos uma equipe que nos ajuda, e estava todo mundo, meu Deus, onde está a minha fé? Nos problemas? Ou na palavra daquele que mandou a gente fazer esse evento que a gente faz para as mulheres? Ou, eu falo isso para a Bruna direto, falei ontem para minha mãe: ô mãe, a nossa fé está na palavra que Deus nos deu. Vá trabalhar junto. Se unam. Não só no casamento, mas na empresa também. Eu e minha esposa. Nós estamos debaixo de uma palavra. Então quando vem os problemas, eu preciso me perguntar: aonde está a minha fé? Eu preciso me perguntar: aonde está a minha fé? Nos problemas? Ou naquele que mandou eu fazer o que eu estou fazendo? Eu me pergunto, eu mesmo vou ter a resposta, e nessa autorreflexão o Espírito Santo age. Você abre espaço para que Deus haja, para que o haja luz aconteça. Você consegue entender isso, pessoal? Então, por exemplo, ela foi usada por Deus. É claro que você pode pedir para alguém orar, mas deixa eu te dizer, esse exercício de você se perguntar onde está a minha fé é uma provocação que Jesus está fazendo para os discípulos, mas é uma provocação não de condenação, do tipo, tá vendo, vocês não prestam mesmo, vocês não sabem viver por fé. Não, ele está provocando para transformar. É uma provocação que gera transformação. É uma provocação, anota aí, que gera transformação. Provocação que gera transformação. Essa provocação precisa acontecer. Quem se dispõe, vai ficar gravado. Todo dia fica gravado, tá? Todo dia. Ou fica aqui, ou na verdade voltou a ficar aqui, né, que vocês pediram. Fica aqui no Instagram e vai pro YouTube em algum momento, porque para fazer isso acontecer toma tempo. Levanta os trabalhadores, Jesus, por favor. Ô pessoal, presta atenção.
quem desta live e quem está aí no gravado no Instagram, a minha oração é uma pergunta. Você está disposto a viver dessa maneira? Porque aqui eu rasgo o verbo, irmão. Eu não quero quantidade de gente aqui no Colo na Videira, e eu sei que Deus também não quer, que fica só que nem eu vivia, arrastado, dependendo de oração de alguém, arrastando o chinelo. Não. Eu quero ou não quero fazer essa provocação? Onde está a minha fé? 3 da tarde, os problemas te consumindo, e você parando e indo, nem que seja para o vaso sanitário, mas fazendo a pergunta para você mesma, antes de conversar com Deus: onde está a minha fé? Mano, isso é uma âncora para te salvar, velho. Ó, é o Espírito Santo se lançando a âncora para salvar, é você, ó, vem. É a mão de Jesus falando: vem Pedro, você afundou, Pedro, mas tudo bem, eu tô aqui, Pedro, vem. Quem está disposto? Quem está disposta? Quem? Pode entrar, Ju. Olha a Juju Correia aqui, bom dia. Bom dia. Família JC, bom ó, Juju. dia. Hein? Quem está disposto? Foi assim que ele me salvou ontem. Inclusive, Jussara participou ontem dos problemas. Participou a resolver. Um por um. É ou não é, Jussara? Um por um. Desafios. E aí no meio desse turbilhão, Deus dá essa palavra, nos permite a vir aqui para este devocional, para esta live, ensinar tudo isso para vocês, para que vocês sejam salvos no dia a dia de vocês. Você crê em Cristo, você já está salvo eternamente. É ou não é? Agora você precisa ser salvo todo dia, nesses problemas que te consomem. Esses problemas que consomem a sua mente. Agora, você pode falar: não, Deus está preocupado com a fome da Etiópia. Você pode falar assim: não, Deus está preocupado com outras coisas, e eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que tocar minha vida. Eu tenho que tocar minha vida. Olha lá, acabei de receber mais um aqui, ó, na notificação. Já comecei a receber os problemas do dia. Acabei de receber. Onde está a minha fé? Nos problemas? Ou na palavra de Jesus? Jesus, muito obrigado por esse momento de devocional. Até aqui o Senhor nos trouxe. E eu creio, Jesus, que o Senhor ensinou pessoas aqui, homens e mulheres, no ao vivo e no gravado. O Senhor traz mansidão, o Senhor tira a sobrecarga através de ensino. E o Senhor ensina, e a gente aprende, e a gente compartilha, transborda. Usa essa mulher para compartilhar com alguém este ensinamento que ela recebeu. Mas, Senhor, talvez tenha pessoas numa dor, no vale da sombra da morte, que ela não está conseguindo nem pensar. Tem misericórdia sobre essa vida. Limpa os pensamentos dessa pessoa para que ela comece a pensar. Limpe os pensamentos deste homem e desta mulher, Jesus. Cai por terra aqui agora todo burnout, toda ansiedade, toda desgraça que está plantada nessa humanidade. E que a graça do Senhor possa levantar essa pessoa que está ouvindo essa oração. E aí você levanta. Deus me levantou, Bruno. Nossa, Bruno, você não sabe. Eu estava consumido pelo estresse, pela ansiedade, pelo burnout. Do nada, Deus me levantou. Glória a Deus. Pronto. Agora que você está de pé, eu vim aqui de pé para isso, ó. Agora que você está de pé, presta atenção. Agora que você está de pé, você precisa andar com sede de querer de mais. Eu quero mais dessa água. Agora eu quero mais. Você precisa andar com sede do Evangelho de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é Ele mesmo. Eu tenho sede desses ensinamentos de Jesus. E Ele não falha. Ele não falha. Para que você tenha certeza que Ele não falha, você precisa viver uma experiência pessoal com Ele. Você precisa ser convencido pela palavra de Deus. E o próprio Deus faz isso quando você está aberto, quando você permite, quando você clama. E viver uma experiência pessoal para você validar que isso daqui funciona. Jesus falou assim para mim: Bruno,
2019, conta tudo pra Bruna, conta todas as mentiras, minha esposa, conta todas as traições, conta tudo. Sou eu que estou mandando você fazer isso. A verdade liberta, mas eu só vou libertar você, Bruno, quando você abrir a sua verdade para sua esposa. Eu fiz isso, irmão. Me falaram assim, eu compartilhei isso com pessoas que eu estava vivendo um treinamento, né? Tava lá no Rio de Janeiro. E eu estava trabalhando essa questão pessoal minha, tal, abusos na infância, tal. Que eu nunca tinha trabalhado isso, nunca tinha exposto isso, tal. E aí as pessoas falaram: Bruno, não conta não. A Bruna vai separar de você. Com razão as pessoas falaram isso pra mim. Com razão. Olha, ô Bruno, é óbvio. A Bruna ainda que tem personalidade forte, ela vai te dar uma surra e você já era. O casamento acabou. Porque você enganou muito ela. Essa é a natureza humana. A razão da natureza humana. Fato. Só que Jesus mandou eu contar, cara. Eu tive um encontro com ele nessa madrugada. Foi numa madrugada. Abril de 2019. Meu Deus. Eu me batizei em agosto de 2018. Mas ia na igreja desde pequeno, ia algumas vezes, não gostava, tal, detestava crente, religião, tal, não sei o quê. E aí eu tive esse encontro com Jesus em 2019. Só que Jesus mandou, sou eu que estou mandando, pode ir. E eu fui. Aí as pessoas chegam pra mim e falam assim: ô Bruno, poxa, eu queria ter essa coragem. Deixa eu abrir a minha boca aqui e te dizer, essa coragem não é minha. A natureza humana pode ter coragem. O ser humano pode ter coragem. Mas eu não tenho. Mas a natureza divina me deu essa coragem. O próprio Deus me guiou nisso, cara. E funcionou. Bruna me perdoou. Depois de 7 meses. Há tempo para todas as coisas. Em 7 meses o meu casamento foi restaurado. E depois disso, depois de um tempo, pandemia e tal, veio minha filha. Então, não há quem fale pra mim que isso aqui não funciona, porque eu vi funcionar dentro da minha casa, irmão. Na instituição mais importante para Deus, que é a família. Então, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, meu brother, minha sister, meu parça. Como é que fala aí na sua cidade? Eu não sei. Mas nós aqui, funciona. Agora você precisa validar. Deseje isso. Você está de pé. Deus trouxe você aqui para te levantar nesse dia. Agora você precisa ter essa sede de viver essa fé. Então você vai ver com seus próprios olhos que funciona. E então você vai abrir sua boca para o mundo. Para todo mundo. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Tamo junto, colado na videira. Já extrapolei aqui o horário. Preciso ir correndo lá para baixo pro evento. E compartilha com alguém se você foi abençoado. Deus abençoe, tamo junto, colado na videira. Até segunda-feira, às 8h08 da manhã, ao vivo, aqui no Instagram. Mas você pode ir lá no canal no YouTube e tem quase 1000 devocionais lá. Você pode pegar uma live devocional que está gravada lá no YouTube e ser abençoado por Jesus no sábado e no domingo. Tá bom? Deus abençoe.